Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje vamos comentar do Pão Nosso, capítulo 131, O Mundo e a Crença, baseada numa fala que está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 32, em que está escrito: O Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. E aí, Apolônia? Provocação danada, né? Pois é, uma provocação mesmo, né? E aí, assim, Emmanuel vem e traz é, uma pergunta, a primeira pergunta, né? Será que toda crença tem fé? Né? A fé é tudo aquilo que vai da crença, né? É tudo aquilo que sai da crença. E Emmanuel nos diz que aqui, que o cidadão do mundo vai na crença, mas poucos têm a fé. Então, é fácil a gente. Como é que é essa questão da gente ir na crença, né? É muito fácil as pessoas serem iludidas, né? Então, por exemplo, que nem esse negócio aí do bebê reborn, né? Das mães de bebê reborn. Começa uma ou duas fazendo um negócio, parece que as pessoas são iludidas a fazer também. E aí, quando você vai ver, tem um monte de gente fazendo festa do bebê reborn, fazendo o parto e fazendo. Então, assim, são crenças tolas, idiotas, que não levam a nada, né? Assim, no meu ponto de vista, o meu ponto de vista, né? De repente, pode até ser que isso venha salvar alguém, eu não sei. Talvez eu esteja julgando aqui, né? Mas assim, mas cria uma febre, vira uma febre. Então, isto é uma crença, que você vai atrás daquilo que está no modismo. Isso é crença. E nisto tem fé, né? E aí, né? E esse versículo, ele está no período da crucificação de Jesus, né? Que ele, ao passar por isso, e a sua missão, que já estava preparado há muito tempo, né? É, e que com certeza quem ali estava ao seu redor não conseguiam ver o Cristo que ali estava. Mas sim, talvez assim, pô, por que esse cara não se livrou? Não, por que ele não usou o poder que ele tinha, né? Para poder mudar essa circunstância? Às vezes, a grande maioria viu ele não como Cristo, mas como um trouxa, né? E foi preciso tanto tempo para que as pessoas comecem a entender que Jesus, ele era o Cristo. Entende? É... Bom, pois as pessoas tinham uma forma de ver o Cristo e não como era o Cristo. Então, por exemplo, eu tenho fé, ou se Deus quiser, eu vou ganhar um grande prêmio, né? Agora, o que eu, Apolônia, sou melhor do que todos os outros que ali estão? Por que Deus iria favorecer a Apolônia em relação aos demais? E aí, quando eu tenho esta visão, eu estou berganhando com Cristo, né? E isto, eu não estou vendo Cristo como realmente ele é, certo? É, e nas nossas dificuldades, como a gente passa por essas dificuldades, será se a gente consegue ver o Cristo? Será se a gente consegue entender quem foi esse Cristo? Ou a gente ainda se revolta um pouco mais, né? É, e ainda assim, é muito raro nos dias de hoje as pessoas compreender este Cristo, principalmente quando está passando por grandes dificuldades. É muito difícil. A mensagem do Evangelho só se consolida quando nós tivermos a ação que vive o Evangelho.
Então, você leu o Evangelho? Li. Você entendeu? Entendi. Mudou a sua vida? Não. Então você entendeu o Evangelho? Com certeza não, né? Porque quando a gente entende esse Evangelho, a gente passa a ter mudanças de comportamento, né? Porque é isso que o conhecimento faz, né? É, é isto que, quando a gente entende a mensagem de Jesus, quando a gente entende o Evangelho, ela tem que fazer essa mudança nas pessoas. Se eu fizer esta mudança, com certeza eu entendi, né? Eu preciso estar numa religião para isso? Não, não preciso de estar dentro de uma igreja. Eu posso fazer isso sozinha, tá certo? É claro que a igreja, uma religião, ela sempre te dá suporte, porque não é fácil entender o evangelho de Jesus. Principalmente quando você, dentro de um lar, por exemplo, você está sozinha com esta busca. Aí se torna mais difícil ainda. E você vai discutir isso com quem? Você vai conversar isso com quem? E dentro de uma igreja, provavelmente é mais fácil da gente encontrar uma pessoa que esteja na mesma busca que a gente. E aí então dá para trocar figurinha, né? É... E quando crescemos para o evangelho, o Cristo cresce em nossos olhos. Por quê? De que forma o Cristo cresce? Quando eu cresço dentro do evangelho, quando eu levo a minha ação de evangelho, né? Esse Cristo aparece na nossa forma de fazer e de falar. E os milagres que desejamos não nos leva ao espiritual. A gente quer milagre, mas são milagres materiais que queremos, e não os milagres espirituais. A inteligência, o intelecto, né? É, ela não traz esta evolução espiritual. A gente pode pegar o cara mais inteligente do mundo. A gente pode ter aí alguém que é hiper, mega inteligente. Mas se ele não for evangelizado, espiritualmente falando, ele está muito aquém. Talvez até aquém de alguém que é analfabeto e que pratica os conceitos do mestre, né? E quando a gente olha para a vida e para a natureza, nós encontraremos muito a presença de Deus, com certeza. Quando a gente olha pelo nosso próprio corpo físico, como que uma máquina tão perfeita que é o nosso corpo, e que um órgão está interligado ao outro, e que eu nem sei quantos órgãos tem o corpo humano. Tudo bem que eu também não sou da área, né? Mas eu não sei quantos órgãos tem meu corpo. E como que eles funcionam de forma tão sincronizados que me dá vida. E a gente não consegue ver isso. A gente não consegue perceber essa grandeza, né? Então, quando a gente não vivencia o evangelho, a gente tem inquietude, a gente tem revolta, a gente questiona Deus, né? Temos e aí, para a gente ter essas respostas daquilo que a gente questiona, ninguém vai vir assim, a gente não vai ouvir uma voz e vai falar, Polônia, a resposta que você quer é isto. Não. Na verdade, a resposta vai estar dentro de mim, no meu silêncio. E eu preciso saber ouvir esta resposta. Eu preciso aprender a escutar, a ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. E que também é um tanto difícil, né? Para que a gente possa, desta forma, amadurecer, crescer e mergulhar no íntimo em nós mesmos, para que a gente estude, que a gente pondere, que a gente busque
dê o quanto puder de nós mesmos para este crescimento individual e este crescimento do Cristo. E tudo isso, gente, não é uma tarefa simples, não é uma coisa fácil de se fazer. A gente tem que estar muito afim de fazer isso tudo, né? É isso, Lívia, que você pode aí acrescentar. Eu concordo, principalmente com a parte que você fala da nossa fé, né? A diferença entre crença e fé. E a nossa fé, falando de fé mesmo, é muito rasa, né? E a gente espera que a divindade e os processos divinos, né, a lei de Deus em ação, seja conforme o nosso querer, né, o nosso ponto de vista. A grandeza de Jesus, ela foi mostrada justamente pelo sacrifício. Se diante daqueles apelos Jesus tivesse se libertado da cruz, o que seria algo muito simples, dado o domínio que ele possui da matéria, eu fico até pensando que, inclusive, isso seria um desrespeito ao próprio uso da lei divina aqui, né? Dado o conhecimento que ele tem, dado o respeito que ele tem pela divindade, até o uso dessa sabedoria, desse poder de manipulação da matéria, ficaria limitado ao que a Terra se propõe a fazer, né? Nós não somos, nós não deveríamos ter o poder aqui de colocar essas coisas em prática, mas como ele fez milagres e tudo mais, ele poderia fazer o milagre para si mesmo e sair dali. Se ele tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui falando desse ser que é o Cristo planetário, que é o nosso governador, que é o nosso mestre, o nosso guia. Ele deixaria de ser o modelo, porque afinal, aqui na nossa vida, é tudo sofrimento, sofrimento, sofrimento. São cruzes em dimensões diferentes, físicas ou não, físicas ou emocionais ou espirituais e tudo mais, mas são pequenas cruzes, pequenas, médias, grandes, que nós carregamos durante a vida. Se a gente olhasse para Jesus e o guia fugisse do sacrifício, fugisse da cruz, esse seria o exemplo que a gente deveria olhar e falar assim: nossa, mas então meu sofrimento não serve para nada mesmo. Eu não devo aceitar o sofrimento. Eu não deveria passar por isso e sim ficar revoltado contra a lei divina. E não é esse o recado que Jesus veio passar. Então, aquela provocação, aquela exigência, né? Inclusive até de alguns discípulos que pensavam assim: poxa, mestre, se você agisse diferente, eles iam ver que você era o Cristo de Deus. Só que Jesus mostrou isso durante toda a sua vida, inclusive com os milagres. Aí entra aquela coisa de que ver, quem tem olhos de ver, que veja. Se fosse, inclusive, os sacrifícios distantes do que Jesus deveria passar, a vida de Chico e de Divaldo não teria sido cheia de, inclusive agora estamos gravando quando o Divaldo recém desencarnou, a vida não teria sido cheia de desafios, tanto físicos quanto materiais, né? De todos eles trabalharam e trabalharam muito. A dedicação deles ao espiritismo era nas madrugadas, era nas horas de folga, supostamente. E fisicamente, falando ainda especialmente do Chico, a vida dele foi toda marcada pelas várias cruzes que ele teve ali de doenças físicas. E isso tudo só engrandeceu a tarefa dele aqui na Terra, né? O Divaldo, passou por um câncer. Nossa, mas com tudo que ele fez, com toda a dedicação ao espiritismo, um grande missionário, ele ainda teve um câncer na sua vida. Isso faz parte da matéria. Da mesma forma que a crucificação fez parte da vida de Jesus por causa da inferioridade, da mentalidade das pessoas daquela época. E aí, puxando hoje para o Espiritismo, a gente vê essa mesma provocação no sentido de pedir provas, né? Da mesma forma que pedia Jesus, desce aí da cruz se você é o Cristo de Deus, mostra quem você é, mostra os seus poderes. Se tem espírito, se tem mediunidade, ué, Apolônia, você não é médium? Fala aí, cadê? O que que a fulana de tal tá passando na casa dela, né? Vai lá, pede para um espírito olhar e te trazer. A gente não deve se afetar por esse tipo de provocação, porque uma pessoa que pede assim, ainda que isso seja mostrado, não vai ser isso que vai fazer ela acreditar, e principalmente, como você Sim, falou do sim. Evangelho, ler é uma coisa, praticar é outra. Ainda que ela acredite, aquilo não vai ter eco na vida dela, né? Aquilo não vai se transformar em prática. É, e uma última colocação é que eu lembrei com essa passagem da parábola do mal rico, que é uma palavra, uma parábola que eu adoro desde criança, que termina porque o rico tá lá, fala, ó,
manda lá os espíritos na casa dos meus irmãos para avisar dele dessas coisas, para que eles também não venham para o inferno. E aí Abraão fala, né? Uai, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Se não estão escutando quem está lá, que diferença vai fazer um morto aparecer para eles? Da mesma forma, se nós estamos de coração fechado, se nós não queremos a mudança, mesmo com todas as informações que nos chegam, de que vai adiantar um espírito se materializar aqui? Eu posso até assustar, ficar deslumbrada, acreditar, nossa, realmente o espiritismo é verdade. Mas se o coração não se abrir, eu vou continuar com a minha fé rasa e continuar pedindo mais e mais intervenções divinas milagrosas na minha existência. É isso aí. Pois, Possamos transformar nossa fé a cada dia em uma fé mais resoluta, né? exato. E são situações que não é fácil, né, de fazer, mas não é impossível. Não existe a impossibilidade de se fazer. A impossibilidade, quem faz somos nós, na nossa forma de ver as coisas. E a gente não precisa fazer grandes coisas. Não. A gente começa por aquilo que nós mesmos temos. Ah, eu gosto de fazer fofoca? Ah, então a partir de hoje eu vou trabalhar em cima disto, porque eu não vou mais fazer fofoca dos outros. Ah, eu sou maledicente, eu gosto de botar um fogo na lenha aí quando tem alguma coisa surgindo, então eu vou me vigiar para não fazer isto. E aí são pequenos passos que a gente vai dando para poder fazer esta mudança. Mas ela é possível, sabe? É muito possível da gente fazer. Mas só que depende de cada um, né? Ninguém pode fazer para o outro. É nós mesmos que tem que fazer para nós mesmos. É isso, meus amigos. Vamos para o encerramento, que hoje é comigo. Então, nós vamos assim, fechando os nossos olhos, retirando assim os nossos melhores sentimentos e pensamentos, buscando assim o símbolo da nossa casa, para que nós possamos encher este símbolo de muitas boas energias. E que esse símbolo possa subir lá nas esferas crísticas, aonde vai se misturando com as energias desses irmãos das esferas crísticas e possa assim ir derramando sobre o planeta Terra em fórmulas de pétalas de rosa, na cor rosa bem suave. E vai assim derramando sobre o planeta. Mas a gente vai jorrando essas energias, essas pétalas de flores, principalmente naqueles países onde a guerra impera, onde há discórdia, a violência, há catástrofes naturais, aonde há um irmão que chora e que sofre por dores físicas, morais e espirituais. Que essas dores sejam brandadas através dessas energias. E vamos assim ainda envolvendo o nosso país com essas cores rosa suave, para que possa pairar essa energia sobre o nosso país. Pois que há uma nuvem de energia negativa pairando sobre o nosso país, para que esta energia ruim possa ser dissolvida e que possamos assim envolver todos os brasileiros que aqui vivem, todos os povos, envolvendo principalmente aqueles irmãos que estão acamados, seja em hospitais ou em seus lares, para que a espiritualidade possa socorrer esses entes queridos e aquele que for de cura, que possa ter a cura, e aquele irmão que não está no processo desta cura, que a espiritualidade possa fazer o seu melhor, mas também que possa envolver todos os familiares, envolvendo médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal de limpeza, segurança, de cozinha, pois todos trabalham em prol do próximo. Vamos assim ainda buscando todas as escolas deste país, para que uma cúpula de proteção possa se fazer em todos os prédios, para que assim seja impedida a manifestação da espiritualidade inferior.
Vão assim envolvendo alunos, professores e funcionários. E assim nós vamos buscando ainda o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro. Vamos assim envolvendo em muita luz, em muito carinho, a todo o nosso local de trabalho, os nossos familiares, todos aqueles que precisam do amparo espiritual, que o Mestre possa abraçar as suas causas. E vamos assim pedindo ao Mestre que possa envolver o nosso bairro e que possa adentrar em nossa rua com a sua equipe e possa assim ir visitando todos os moradores da nossa rua, ir passando por todas as casas e deixar plasmado muito amor, muita energia, muita paz, muita saúde, honestidade e um amor intenso para que possam sentir a presença do Mestre. E quando passarem em frente à nossa casa, que eles possam parar e adentrar pela porta principal e deixar plasmando muita luz em nosso lar, muita saúde e energia, honestidade, sinceridade, muita fraternidade. Essas energias vão se fazendo tão intensas que vão assim saindo por portas e janelas, os muros da nossa casa e vai assim buscando todos os nossos vizinhos. E, se possível, todos os moradores desta rua. E assim nós vamos ainda deixar que essas energias adentrem todos os lares de todos deste grupo e que a água possa ser fluidificada, colocando assim a medicação necessária para todos aqueles que venham fazer uso desta água. E assim nós vamos doar essas melhores energias a Bezerra de Menezes no espaço para que ele possa utilizar aonde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus e até a próxima. Até a próxima semana, pessoal. Um abraço.